criançada, famílias, professores, todo mundo que está assistindo essa aula junto com a minha turma do segundo ano. Eu desejo a todos vocês um bom dia e estamos aqui hoje para dar início a mais um dia na nossa semana. Hoje já é dia 4 de agosto, nós estamos no meio dessa semana e hoje o tio Daniel promete que vão ser menos tarefas. Nós vamos fazer em uma tarefa só, a gente vai estar envolvendo geografia e português, e uma outra atividade a gente vai fazer matemática. Então não serão muitas páginas, nem terão muitas atividades. Mas é importante que você assista o vídeo, que você leia com atenção as páginas das atividades para que você aprenda mais sobre o conteúdo que a gente está trabalhando aqui hoje. Então, a atividade que a gente vai falar, ela é essa que está aparecendo para vocês. Ela tem esse título chamado Relações entre o Campo e a Cidade. A gente já aprendeu que as cidades, elas se relacionam com o campo de uma forma muito próxima. Então, elas estão interligadas o tempo inteiro. A gente viu que as cidades são consideradas, são chamadas de zona urbana e o campo é a zona rural. Então, essa paisagem que tem na atividade de vocês mostra nitidamente uma zona rural muito perto de uma zona urbana, que é uma cidade muito perto do campo. E essa proximidade faz com que o campo e a cidade se relacionem constantemente. Do campo saem grandes partes dos alimentos consumidos pelos habitantes das cidades. É o caso das frutas, as hortaliças, que são as verduras e legumes. Nós temos também o leite, a carne, entre tantos outros que a gente pode citar. É na zona rural que existem as plantações de café, de milho, da cana-de-açúcar, plantações de arroz, feijão. E tudo isso que envolve plantação de alguma coisa trata-se da agricultura, a cultura de tratar a terra. Então, quem cuida, por exemplo, de animais, trata com venda de carne ou venda e criação de animais, já é um outro segmento dos trabalhos do campo, que é a pecuária. E aí, essas situações todas fazem com que a cidade dependa da vinda desses alimentos do campo. Porém, o campo fornece a matéria-prima que vai ser levada para a fábrica. Por exemplo, se a gente observa a cana-de-açúcar, aqui na nossa cidade, na nossa região, é comum a gente ver os engenhos de cana-de-açúcar. Mas normalmente, em outras cidades maiores, que não existem essa cultura dos engenhos, a cana-de-açúcar é retirada das plantações e ela é levada para uma fábrica. E lá na fábrica, ela é transformada no açúcar que chega na nossa casa. Então perceba, a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, ela é plantada no campo, retirada do campo e levada para a cidade, onde vai ser trabalhada numa fábrica e vai virar o açúcar. E esse açúcar também é consumido pelo pessoal do campo. Então essa é a relação que existe entre o campo e a cidade. Porém, a cidade também precisa do campo. Da cidade saem muitos produtos que são utilizados pelos habitantes do campo. É o caso das roupas, os calçados, as ferramentas, máquinas, livros, por exemplo. Várias outras coisas a gente tem na cidade e o pessoal do campo consome. Os habitantes do campo também utilizam muitos serviços que são encontrados na cidade, como é o caso dos serviços bancários, serviços de saúde, correios. O que mais que a gente pode ver? Barbearias, nós temos aí supermercados, tudo isso são serviços que são prestados a toda a sociedade e isso inclui tanto o pessoal da cidade quanto o pessoal do campo. O campo e a cidade se relacionam trocando produtos e serviços. Pode-se perceber essa relação observando que muitos produtos da cidade estão presentes no campo e também, como do campo, estão presentes na cidade. Abaixo, depois da gente fazer a leitura desse texto, tem aí duas perguntinhas que se relacionam a esse texto que acabei de tratar com vocês. A relação do campo com a cidade e a relação da cidade com o campo. Você responde essas duas questões que tem aí, que é que produtos o campo fornece para a cidade, aí em cima tem algumas informações no texto, e que produtos a cidade fornece ao campo. Combinado? Em seguida nós temos um texto aqui abaixo que fala sobre a família Ribeiro, que vive em um sítio onde se planta cana-de-açúcar.
toda a produção de cana-de-açúcar do sítio dessa família é vendida para uma fábrica que fica na cidade. Na fábrica, a cana-de-açúcar é transformada em açúcar. O açúcar consumido na casa da família Ribeiro é fabricado na cidade com a cana-de-açúcar que é plantada no sítio da família Ribeiro, que foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês antes até de fazer a leitura aqui do texto. Em seguida, nós vamos para a próxima página, que é o verso dessa atividade. Nós vamos falar sobre relações de compra e venda. Uma das atividades que predominam na cidade é o comércio. E aí nós temos comércios de diversos tipos. No comércio, as pessoas vendem e compram mercadorias. Quem compra a mercadoria para seu uso é chamado de consumidor. Quem está comprando e depois revende essas mercadorias para outros consumidores é chamado de comerciante. Então existem na nossa cidade pessoas que trabalham no comércio, vão a outras cidades, compram diversos outros produtos, trazem para cá para a nossa cidade e revendem aqui. Então eles são chamados de comerciantes. Porém, se eu vou ao supermercado e compro alguma coisa para eu trazer para a minha casa, eu sou um consumidor. Então, vamos lá. Vamos tratar sobre os prestadores de serviços, que é logo abaixo. Outra atividade que predomina nas cidades é a prestação de serviços. O prestador de serviço, ele vende o seu trabalho para que outra pessoa ou para uma empresa. Existem muitos prestadores de serviços na cidade. É o caso dos motoristas de ônibus, motoristas de táxi, os mototaxistas, porteiros, médicos, professores, faxineiros, dentistas, engenheiros, advogados, eletricistas, cabeleireiros, guias de turismo. Então, todo mundo que está vendendo a sua mão de obra, está vendendo o seu trabalho, ele é um prestador de serviço. E aí nós temos lá em cima, no alto da atividade, uma imagem de uma moça numa quitanda comprando alguns materiais de um comerciante. A questão 2, que tem logo abaixo, diz assim: observe a imagem e lê a legenda e responda. Luísa foi à quitanda de seu Daniel e comprou um pacote de macarrão e tomates, que é aquela imagem que tem lá em cima. Então, observando essa imagem, de acordo com o texto que a gente acabou de fazer a leitura e que eu acabei de explicar aqui para vocês, quais são as mercadorias que estão sendo comercializadas? Então, o que é que Luísa está fazendo? Luísa está comprando que produtos? E aí você anota aí na letra A. Na letra B diz o seguinte: em que estabelecimento comercial elas estão sendo vendidas? Na frase tem lá dizendo, aí na frase acima, na questão 2, está dizendo qual é o lugar que ela está fazendo as compras. E aí, baseado naquela informação que a gente viu de comerciante e consumidor, você vai responder a letra C. Desses dois que estão na imagem, Luísa e Daniel, quem é o consumidor? Quem é que está fazendo as compras? E quem é o comerciante? Quem é que está fazendo a venda desses produtos? Na questão 3, diz assim: agora responda com base nesta outra imagem. Nós temos aí uma outra imagem, que a Luísa foi ao salão de beleza de Ângela, onde cortou os seus cabelos. Então, Luísa saiu da quitanda de seu Daniel, deixou e em seguida foi para o salão de beleza de Ângela. Luísa foi comprar alguma mercadoria no salão de Ângela. Nessa situação aqui, não é a mesma situação lá de cima. Ela está aqui agora, ela não veio fazer compras no salão de beleza, ela veio se arrumar, ela veio fazer outras coisas. O que Luísa fez no salão de beleza de Ângela? Então você imagine aí o que é que ela foi fazer: cortar o cabelo, secar o cabelo. Na frase está dizendo lá em cima. E na letra C, de acordo com essa imagem, Luísa é consumidora e Ângela prestadora de serviços. Por quê? O que é que caracteriza uma prestadora de serviços? Quando Luísa sair desse salão de beleza, ela vai levar as coisas que a cabeleireira está utilizando? Não. Então ela está aí, nesse caso, ela está comprando um serviço. Preste atenção para poder formular a sua resposta. Então, depois que a gente terminar essa atividade, nós vamos lá para o final do nosso kit e vocês vão se deparar com um quebra-cabeças que a gente já fez um parecido, só que foi da tabuada do 2. Dessa vez, nós vamos fazer a tabuada do 3. Se na tabuada do 2 eu tenho que dobrar as quantidades, então, por exemplo, se eu tenho um lápis,
Mas agora eu quero ter o dobro de lápis. Então eu tenho que ter 1 mais 1, correto? Para que eu tenha 2 lápis. Se eu estou falando do triplo, se eu tenho um lápis e eu quero ter o triplo de lápis, eu tenho que somar 3 vezes esse número 1. Então é 1 mais 1 mais 1, para que eu tenha 3 lápis no total. Então, se eu tenho um lápis e eu quero ter o triplo, eu vou ter 3. Se eu tenho um lápis e eu quero ter o dobro, eu vou ter 2. Então, a tabuada do 3, ela aumenta um pouquinho a dificuldade, mas não é tanto ainda. Então, as regras que já existiam na tabuada do 2 permanecem. Todo número que for multiplicado por 0 vai ser sempre igual a 0. Então, no caso aí, onde tem o 3 vezes 0, vai ser 0, porque todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E aquela regrinha do multiplicado por 1, todo número multiplicado por 1, vai ser sempre igual a ele mesmo. Então, se eu pegar o número 3 e multiplicar por 1, vai ser 3. Se eu pegar 20 mil e multiplicar por 1, também vai ser 20 mil. Então, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, observe aí no quebra-cabeça, tem o monstrinho de um lado, todo embaralhado as partes, e do outro lado está a tabuada. Então, você vai lá observar. Lá em cima, no cantinho, nós temos 3 vezes o 4. O que quer dizer que eu vou ter que pegar esse número 4 e repetir ele 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. Se eu achar que essa conta ficou muito grande para eu fazer de cabeça, utilize uma folha à parte, faça tracinhos, conte nos dedos, mas resolva de alguma forma. Busque a sua estratégia para que você possa identificar as respostas. Uma dica que o tio Daniel vai dar é: comece pelas multiplicações menores. Então, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2 e vá crescendo nos resultados. Depois que você descobrir o resultado, pode anotar do lado da multiplicação, você pode anotar o resultado. Depois você vai lá, recorta o monstrinho, observa os resultados que você encontrou e o resultado que tem em cada uma das figuras. Cola e monta o seu monstrinho. Combinado? Quando tiver tudo pronto, aí você me manda a foto. E por hoje, tio Daniel, como prometido lá no começo do vídeo, ia ser uma atividade menor, menos escrita, mas deixo aqui o meu recado mais uma vez. É importante o treino todos os dias, leitura e escrita, nem que seja um pouquinho. Não espere só que seja uma tarefa, não espere só que seja sempre algo que seja o professor está cobrando que você faça. Não. Goste de ler. Pegue os seus livros e treine a sua leitura todos os dias. Vai que você encontra uma palavra nova que você não conhecia, ou que você encontra uma palavra que você não está conseguindo ler, e aí você vai perguntando e aprendendo. Vocês estão crescendo e precisam estudar cada vez mais. Combinado? Então, um abraço para todo mundo e até amanhã.